Vou fazer os primeiros exemplos de aplicações. Então, eu quero calcular a integral de x sobre x2 mais y2 dx, mais y sobre x2 mais y2 dy, onde γ é a seguinte curva. Eu começo aqui no ponto 2, 0. Vou até o ponto 1, 1. Vou até o ponto 1, 0, 0, 1. Aí eu vou até o ponto menos 2, 0, com uma elipse. Estou descrevendo uma curva para vocês. Segmento de reta, arco de uma elipse, que tem raios diferentes. Depois, mais uma reta, até o ponto menos 2 aqui. E depois termina no ponto 1, 0. Essa é a curva γ. Vocês perceberam que eu estava brincando? Brincando de fazer uma gama complicada? Até que eu nem exagerei muito, não é? Podia ter feito uma gama mais atormentada ainda. Pouco importa quem seja a gama que eu desenhe. Podia ter desenhado uma gama muito mais atormentada. Olha para o campo. Nós não já analisamos esse campo há 15 minutos atrás? O que esse campo tem de propriedade especial? Ele é conservativo. Como é que nós sabemos que ele é conservativo? Porque ele tem uma função potencial. Quem que era a mesma função potencial? Meio do ln. Ah, então ele é conservativo? Tem função potencial? Preciso fazer a conta em cima dessa gama? Preciso ficar parametrizando, ver cada pedacinho da gama, parametrizar e fazer a conta? Não. O trabalho realizado por esse campo F sobre essa curva γ, essa integral aqui, é a diferença de potencial. É φ de γ de B menos φ de γ de A. Quem é a potencial? Quem é γ de B? Quem é γ de A? Φ é meio do ln de x2 mais y2. Γ de B é o ponto 1, 0. Γ de A é o ponto 2, 0. Ponto de onde saiu, ponto onde chegou. Saiu do 2, 0, chegou no 1, 0. Todo mundo enxergou esses três ingredientes? A função potencial e os extremos? Então, a integral asterisco é igual a meio ln 2 ao quadrado, final, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, ln de 1, menos meio ln 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, 4. É γ de B, é φ de γ de B menos φ de γ de A. Ponto final menos inicial. Quanto que é ln de 1? 0. Ln de 4. Meio ln de 4. Ln de 2. Então isso dá a resposta final menos ln de 2. Por quê? Porque eu sei que o campo é conservativo. Todo mundo... Então, eu vou escrever uma coisa aqui, mas que é segredo, tá? Não é para ninguém ver. Olha só. Escrevi aqui um segredo, não quero que ninguém veja.
x elevado a y seno de x. Ninguém está vendo isso, tá bom? Vocês não sabem que eu escrevi isso. Podia ter escrito qualquer coisa. Tá certo? Escrito qualquer função. Aí eu calculo derivada parcial em relação a x. Quanto é a derivada parcial em relação a x? E elevado a y seno x, quando eu derivo em x, mais x elevado a y cosseno x. Entenderam? Viram o que foi que eu fiz? Derivada parcial em relação a y. X elevado a y seno x. Normal? Agora, ninguém viu isso, tá bom? Segredo. Isso aqui é um segredo. Eu fiz, ninguém viu. Estou contando para vocês como é que a gente prepara exercícios deste assunto. Eu faço isso, num pedaço de papel, e aí eu começo a enunciar o exercício. E aí eu dou o seguinte enunciado. Calcule a integral sobre gama do campo e elevado a y seno x mais x elevado a y cosseno x dx mais x elevado a y seno x dy, onde gama é a elipse x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 3 igual a 1. Sentido anti-horário. Vocês perceberam a maldade? Perceberam como esse exercício é malvado? Eu mostrei a coluna da esquerda, mas imagina que você não tem a coluna da esquerda. Então eu pedi para você calcular uma integral de linha. Te dei uma curva e dei o campo. O que é que nós vamos fazer? Parametrizar a curva. E substituir. Então, você vai chamar o x de 2 cosseno θ e o y de raiz de 3 seno θ, para que seja essa elipse. Coloco aqui a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse aqui no y. E aí nós vamos derivar e substituir tudo isso aqui. Vai aparecer o que aqui? E elevado a y. Vai aparecer e elevado a raiz de 3 seno θ vezes seno de 2 vezes o cosseno de θ. Vezes o dx, que é a derivada daquele x. Vocês estão vendo o tamanho da expressão que vai aparecer? Assustadora. Pois é. Se vocês tiverem vontade de verificar, escrevam essa expressão inteira. A hora que você olhar para a expressão, sabe o que você vai perceber? Que é uma derivada de uma função pela regra da cadeia. Vai aparecer o e elevado ao seno vezes o seno do cosseno, e você vai identificar a regra da cadeia derivando. Só que não é visível. Não é fácil perceber isso. Se alguém fizer isso que eu estou falando, vai ter uma grande dificuldade de fazer a integral. Estão percebendo o que eu estou querendo mostrar? Agora, quanto que vale essa integral? Vocês viram a coluna da esquerda que eu disse que era segredinho. Se você tem a coluna da esquerda na tua frente, esse campo que está aqui, o que ele é? Conservativo. Essa curva, o que é? Quanto é que dá a integral de linha de um campo conservativo sobre uma curva fechada? Dá zero. Precisa fazer alguma conta? Não, mas você tem que saber que ele é conservativo. Vocês perceberam como pode ser um exercício que ele desvie a atenção de quem vai fazer e induza a fazer uma conta muito comprida e na verdade não tinha que fazer conta nenhuma? Interessante isso, hein? Então, mas como é que você faz então um exercício como esse? Você não tem a coluna da esquerda, eu não mostrei isso para vocês. Eu só enunciei o exercício assim. É algo que vocês têm que estar antenados o tempo inteiro. Vocês vão fazer um exercício desses,
tem que estar atento pensando no seguinte, talvez esse campo seja conservativo, deixa eu olhar com cuidado, talvez esse campo seja conservativo. Tem que estar com essa pergunta o tempo inteiro. Não importa que campo que aparece, você tem que falar, e se ele for conservativo, muda tudo. Então temos que ter em mente a seguinte pergunta, toda vez que estivermos trabalhando com isso. Será que eu consigo achar uma φ, tal que del φ del x seja igual e elevado a y seno x mais x e elevado a y cosseno x, e essa mesma φ seja tal que del φ del y seja igual a x e elevado a y seno x? Se eu conseguir, ele é conservativo, a integral é zero. Estão acompanhando o meu raciocínio? Nós sabemos qual é a φ, está escrito lá na esquerda. Só que eu estou mostrando, eu vou fazer o exercício, eu não tenho aquela coluna feita, porque o enunciado veio só a partir do que está na segunda coluna. Então eu tenho que responder essa pergunta. Como é que a gente responde essa pergunta? A priori, a resposta seria integra em x, integra em y e compara. Mas é meio chato integrar em x a primeira parte, não é? Então, a boa maneira de fazer isso, a maneira inteligente, a maneira econômica, é fazer só uma integral. A que for mais fácil. A outra eu vou escapar. Dessas duas integrais, o que é mais fácil? Fazer a integral do primeiro em x ou do segundo em y? Do segundo em y. Então vamos fazer só a integral do segundo em y. Preste muita atenção que tem um argumento sutil aqui no meio. A partir da segunda apenas, eu tenho duas igualdades. A segunda igualdade me diz o seguinte, eu tenho uma candidata a potencial. Quem é minha candidata a potencial? É uma função que se eu derivar em y, dá isso. Quem são todas as funções que se eu derivar em y, resultam nisso? X e elevado a y seno x, mais uma constante. Ok? Constante. Constante no processo de derivar e integrar em y. Mas isso não quer dizer que ela é constante de verdade. Ela é uma constante quando eu estou fazendo derivação e integração em y. Uma outra maneira de falar isso com mais precisão. Ela não é constante. Ela é uma função que só depende de x. Porque quando eu derivei e integrei em y, ela agiu como constante. Mas ela não precisa ser função constante. Ela pode ser uma função só de x. Então eu coloco aqui mais uma g de x. Que eu não sei se existe ou não. Pode ser 0, pode ser 1, pode não ter, ser alguma coisa. Para efeito de potencial, tanto faz se eu puser constante ou não. Potencial é aquela que se eu derivo o gradiente dá aquele campo. Se eu somar uma constante na potencial, altera alguma coisa no gradiente? Não, porque quando você derivar ela vai desaparecer. Mas eu não estou dizendo que ela é constante de verdade, ela pode ser uma constante só em y e ser uma função de x. Vocês acompanharam essa derivação, essa integração? A primeira integração em x seria meio chata de fazer, então não faz. Pega esta função que você acabou de obter por integração em y e faz o que com ela? Deriva em x. Só deriva, derivar é muito mais fácil. Agora então eu calculo de 2 o del φ del x. E eu obtenho e elevado a y seno x mais x e elevado a y cosseno x mais g' de x. Como a derivação daquela candidata a potencial agora em x. Compara com 1. O que você conclui? Que g' de x é 0. Se g' de x é 0, g é constante. Constante mesmo. Não é só constante em y. E aí a potencial
φ de xy é x e elevado a y seno x. E não preciso pôr constante nenhuma, porque para efeito de potencial tanto faz a constante. Daqui segue logo f é conservativo. E a integral que eu queria calcular vale 0. Entenderam esse exercício? Vocês viram como é fácil preparar um exercício deste assunto? Você pega uma função, aquela que você quiser. E podem ser funções um pouquinho mais complicadinhas, que a hora que você deriva, não fica tão óbvio qual é a função potencial. Mas você sempre tem que ter, né, na sua perspectiva, de que pode ser que o campo seja conservativo. Tenho que verificar. Se ele for conservativo, muda tudo. Principalmente se quando você começar a fazer a conta, você perceber que aquela coisa está começando a ficar muito complicada, não vale a pena investir toda a energia naquela conta antes de verificar se ele é conservativo. Se você verificar que ele é conservativo e concluir que ele não é, como é que você conclui que não é? Por exemplo, quando você constata na comparação, você integra num sentido, deriva no outro e compara e vê uma coisa contraditória. Como é que eu poderia dar um exemplo de um que não fosse conservativo? Era só eu ter colocado aqui no enunciado, aqui nesse enunciado, ao invés de isso na componente P, suponha que eu tivesse posto isso mais Y. Aí quando você fosse escrever a equação 1, teria mais Y. E quando você fizesse a comparação, E elevado a Y seno x mais g' igual a isso. Você teria que ter o quê? Que g' de x fosse y. Bom, mas g' de x é uma função de x, não pode ser igual a y. Aí daria uma impossibilidade de resolver esse sistema. É um sistema de equações com derivadas parciais, que você tenta resolver. Se for possível resolver, o campo é conservativo. Se não for, porque você está achando o gradiente, você está achando a função potencial. E se não for possível resolver, ele não é conservativo. E aí só resta uma opção, fazer a integral. Vocês me acompanharam nesse argumento, turma?